Verdadeiros, sejam bem-vindos ao canal A Verdadeira História. Assistam comigo mais um vídeo de verdade, mais um vídeo com verdade. Vocês sabem o real tamanho do nosso país? Qual o tamanho verdadeiro do Brasil? De repente todos lembram dos 8.500.000 quilômetros quadrados. Quer dizer, aquilo que você vê. Você vai à praia, né? Ali chegou o limite do Brasil. Ali chegaram os 8.500.000 quilômetros quadrados. Mas qual o verdadeiro tamanho do Brasil? Esse, acima do território, né? Que a gente vê. Esses que ficam, essas terras que ficam acima do nível do mar. Acima do Oceano Atlântico. O Brasil possui um domínio de até 200 milhas náuticas além da orla do seu território visível. Da orla marítima brasileira, não é? Mar adentro, o que forma então o chamado mar territorial. Além dessa parte visível, o Brasil ainda tem 200 milhas náuticas, que é a diferença entre milha terrestre e entre quilômetros. O nosso mar territorial é medido em milhas náuticas, tudo bem? No entanto, além disso, o nosso país possui, sob seu domínio e proteção, a chamada Amazônia Azul. Pelo nome, vocês percebem que é uma comparação entre as riquezas que a nossa Amazônia Verde, que já foi chamada de Ileia brasileira, né, com os recursos abaixo do mar. Então chama Amazônia Azul, porque está abaixo do nível do mar. As duas Amazônias representam, então, uma grande riqueza no nosso país. Então, fique comigo até o fim desse vídeo, né? E vamos ver então do que se trata isso. O território brasileiro mais a Amazônia Azul. Não esqueçam dos likes, dos comentários, das inscrições e do acionamento das notificações, né? O nosso canal precisa do seu incentivo para continuar agindo ativamente e trazendo as histórias verdadeiras, os assuntos verdadeiros para vocês. Atualmente, as águas formam a Amazônia Azul. E isso inclui, a Amazônia Azul, inclui o quê? O mar territorial brasileiro, a zona econômica exclusiva, abreviada para ZEE, e a extensão da plataforma continental. Nós vamos entender tudo isso, né? Que vai até, aliás, a extensão, a Amazônia Azul, né, estende essa plataforma continental para além das 200 milhas náuticas, que equivalem a 370,4 quilômetros. Nós estamos comparando, então, a milha náutica com quilômetro, tudo bem? Então, as 200 milhas náuticas correspondem a 370,4 quilômetros, que é traçada das linhas da base da costa brasileira. Costa brasileira é aquela que você vê, e a partir dali, 200 milhas, mar adentro. Antes, o mar territorial de cada país era medido pelo alcance do canhão. Acho justo, acho bem racional. Dava mais ou menos 3 quilômetros. Então, o mar territorial equivalia a um tiro de canhão. A distância que a bala alcançava, mais ou menos 3 quilômetros. Por quê? Porque os caras da época diziam, o que adianta eu ter um mar territorial que tem, por exemplo, 200 milhas, mas as minhas armas não chegam lá para defender essas milhas? Não, porque na época que foi estabelecido que era um tiro de canhão, não tinha barcos rápidos, não tinha avião
para defender, né? Tinha que ser na base do tiro do canhão mesmo. Então, se não alcançava o navio inimigo, ele podia ficar fazendo caretinha para nós lá, além dos 3 quilômetros, que a nossa bala não alcançava lá, então não adiantava ter mar territorial além da bala do canhão, né? Tudo bem. Então, a Amazônia Azul inclui a plataforma continental, inclui a ZEE, Zona Econômica Exclusiva, e inclui o mar territorial, né? A Amazônia Azul é a região que compreende a superfície do mar, as águas sobrejacentes ao leito do mar, né? Solo e subsolo marinhos contidos na extensão atlântica que se projeta a partir do litoral brasileiro até o limite exterior da plataforma continental brasileira. Isso é a Amazônia Azul. A Amazônia Azul não é só ali na praia que a gente vai, né? Tudo azulzinho ou então verde, né? Ali não, vai muito adentro. Então veja só, a largura da zona exclusiva ou econômica exclusiva não poderá estender-se além das 200 milhas marítimas. A zona econômica exclusiva, a não ser que a plataforma continental se estenda além das 200 milhas náuticas. O que dá direito ao estado costeiro, como é o caso do Brasil, né? Ele tem a costa banhada pelo Oceano Atlântico, então dá direito ao estado costeiro de estender a sua zona econômica exclusiva a até 350 milhas náuticas, o que equivale em quilômetros a 684,2. Então, até 350 milhas náuticas, que equivalem a 648,2 quilômetros. Agora, o que é a plataforma continental? Isso aí nós estamos explicando para entender qual é realmente o território do nosso país. O que é a plataforma continental? Bom, há milhões de anos os continentes estavam reunidos em apenas um supercontinente chamado Pangeia. Estavam reunidos no gigantesco continente, mas não eram um território solidamente ligado. Entendeu? Era um supercontinente, mas partes não eram solidamente ligadas. Elas eram separadas pouquinho, mas eram. Enfim, não eram solidamente ligadas. Eram peças, inclusive, que ficavam entrechocando umas com as outras, porque como se estivesse navegando sem direção e sem sentido sobre a massa interior liquefeita do planeta. Era um ambiente bastante hostil à vida. Os professores, com muita criatividade, ensinam nas escolas que o nosso planeta parece um ovo cru, com a casca toda trincada em pedaços aparentemente unidos. Os pedaços da casca trincada do ovo representam aquilo que chamamos de placas tectônicas. Então, o ovo cru, todo rachado, mas inteiro, né? Inteiro assim, no sentido de não estar só um pedaço, né? E os pedacinhos da casca do ovo trincada, esses pedaços representam então aquilo que chamamos de placas tectônicas ou crosta terrestre. A clara do ovo é o manto terrestre. A clara, casca, crosta ou placas tectônicas. A clara, o manto terrestre, onde navegam as placas tectônicas que ainda hoje colidem entre si, causando bastante estrago à vida humana, à fauna, à flora, enfim, a todo o meio ambiente e a nossa vida junto, né? Por quê? Porque esse choque das placas tectônicas causam terremotos, causam tsunamis, causam maremotos, certo? Bom,
Então já vimos a casca, vimos a clara. E a gema? O que a gema do ovo representa? A gema do ovo representa o núcleo da Terra, a parte mais central do nosso planeta e a parte mais liquefeita e mais quente. Normalmente ela é formada em sua maioria, em sua maior parte, por níquel e ferro. Daí muitos ainda chamarem o núcleo da Terra de nífer, níquel e ferro. Bom, essa é a parte interior e mais quente, mais interior e mais quente do planeta. Com o passar dos anos, os pedaços do planeta, que nós chamamos de placas tectônicas, se afastaram gradativamente uma das outras, em várias direções. Com os milhares de anos transcorridos nessa viagem, formaram então os atuais continentes, como nós os conhecemos hoje. A vida humana se desenvolveu então sobre a parte territorial acima das águas, mas os limites reais das placas tectônicas estão sob as águas dos mares e oceanos. A plataforma continental é a parte que integra o leito e o subsolo das águas submarinas que constituem um prolongamento do território natural do Brasil. Um prolongamento natural, aliás. Os países costeiros, como o Brasil, exercem soberania sobre a placa continental, com direito legítimo de exploração e aproveitamento dos recursos nela existentes na plataforma continental. Essa soberania é exclusiva, não sendo permitido o aproveitamento dela ou dos recursos por outros países. Com essas explicações, então, é possível entendermos o que é a Amazônia Azul, que inclui o mar territorial brasileiro, a Zona Econômica Exclusiva, ZEE, e a extensão da plataforma continental. Vamos lá. A medida de uma milha náutica é baseada em 1 minuto de latitude e é definida como 1 minuto de arco ao longo da superfície da Terra. O que é latitude? Vamos usar as figuras planas. Desenhe um círculo e trace uma reta da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, bem no meio desse círculo. Essa é a linha do Equador. As outras linhas que são traçadas em paralelo ao Equador são as latitudes, onde ficam os trópicos, mais conhecidos, por exemplo, o Trópico de Capricórnio, o Trópico de Câncer, Isso aí são latitudes. Essas linhas paralelas traçadas em paralelo à linha do Equador é essa que você traçou no meio de um círculo, bem no meio desse círculo, a linha do Equador. A partir daí saem as latitudes. Então, a milha náutica é baseada em 1 minuto de latitude e é definida como 1 minuto de arco ao longo da superfície da Terra. Ou seja, você pode partir da linha do Equador, por exemplo, na direção de outra latitude, de outro trópico, traça aí 1 minuto. 1 minuto não é 1 minuto de tempo, é 1 minuto de trigonometria. Então você traça esse 1 minuto, que as latitudes, na verdade, a partir do marco zero, que é a linha do Equador, vai até 90 graus. Vai na direção, por exemplo, do Polo Norte e na direção do Polo Sul. Do Equador até o Polo Sul, 90 graus. Do Equador até o Polo Norte, 90 graus. Cada grau é dividido em 60 minutos. Então, 1 minuto é 1 milha náutica. A Zona Econômica Exclusiva Brasileira é uma área oceânica de 3,6 quilômetros quadrados. Pensem nisso. É a nossa a Zona Econômica Exclusiva Brasileira. É uma área oceânica de 3,6 quilômetros quadrados, os quais, somado aos cerca de 900 mil quilômetros de extensão que o Brasil reivindica ainda
diante da Organização das Nações Unidas, a ONU, perfazem um total de 4,5 milhões de quilômetros quadrados. É uma área grande, vocês não acham? Você está vendo sendo agora desenhada a verdadeira extensão do nosso país. A distância entre o extremo norte brasileiro e o sul, por exemplo, é de 4.394 quilômetros. 4.394 quilômetros do norte ao sul. Já a distância entre o leste e o oeste é de 4.319 quilômetros. O Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, praticamente tem a mesma distância. Mas vejam bem, como é que se mede isso? Se vai de um extremo norte ao outro. Antes, o extremo norte a sul era do Oiapoque ao Chuí. Oiapoque no Amapá e Chuí no Rio Grande do Sul. Depois, o estado de Roraima reivindicou a posição mais norte do Brasil e ganhou a demanda, passando então a distância. Os extremos brasileiros norte e sul são Monte Caburaí, em Roraima, e Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul, e perfazendo a distância de 4.394 quilômetros. De leste a oeste, nós temos Ponta de Seixas, lá na Paraíba. Quando você vai em João Pessoa, você chega lá em Ponta de Seixas. Saindo reto na direção oeste, nós temos a Serra de Contamana, no Acre. Essa distância dá 4.319 quilômetros. Esses são os pontos extremos do Brasil e as suas distâncias. Pela Amazônia Azul, mais de 95% do nosso comércio exterior trafega. Mais de 95% do nosso comércio exterior. E cerca de 95% do petróleo nacional, 95% do petróleo nacional é extraído aí na Amazônia Azul, sendo ainda acervo de incontáveis recursos naturais, vivos, minerais e sítios ambientais. Recursos vivos e não vivos, tá? Os minerais, né, no caso. Com existência de estratégicos portos, centros industriais de energia, isso tudo na Amazônia Azul. Veja a importância da Amazônia Azul e a compare com a Amazônia Verde, não é? Muito bem, mais do que o espaço geográfico, a Amazônia Azul deve ser vista como um conceito político estratégico, remetendo à defesa, né, à importância do poder marítimo do Brasil, ensejada no Atlântico Sul, em torno estratégico estabelecido nos documentos oficiais de alto nível, como a Política Nacional de Defesa, a Estratégia Nacional de Defesa e o Plano Estratégico da Marinha, o PM ou PEM 2040. A Amazônia Azul é patrimônio nacional, fonte de riqueza e cobiça a ser protegida. É um espaço que deve ser protegido, preservado e explorado com sustentabilidade e responsabilidade. Essa é a nossa Amazônia Azul. A Amazônia Azul deve ser interpretada sob 4 vertentes: a econômica, a científica, a ambiental e a de soberania. A Zona Econômica Exclusiva do Brasil é uma faixa situada além das águas territoriais. Ou seja, as águas territoriais vão até onde? 200 milhas, né? Então a Zona Econômica Exclusiva vai além das águas territoriais, sobre a qual um país costeiro como o Brasil tem prioridade para a utilização dos recursos naturais do mar, tanto vivos como não vivos, e responsabilidade na sua gestão ambiental e proteção estratégica, lógico. Certo? Então, verdadeiros, vocês tiveram a noção da verdadeira extensão do nosso país. Tá? Eu espero que tenha ficado tudo bem claro aqui com o nosso conteúdo. Qualquer dúvida, vocês perguntem ou comentem, tá?
Não fiquem acanhados, não. Vamos participar. Comentem comigo, perguntem para mim, porque aqui todo mundo está aprendendo, tá? Todo mundo está aprendendo e sabendo da verdadeira história, né? Vocês e eu. Até quarta-feira, então, né? Até quarta-feira que vem, aqui mesmo no YouTube, no canal Verdadeira História, às 19h15. Venham acompanhar as verdadeiras histórias do canal A Verdadeira História. Até lá eu espero vocês, aguardo vocês, fiquem com Deus e nos encontramos lá. Curtam esse vídeo, falem comigo, comentem. Até a próxima quarta-feira.